Linfócitos. Quem são esses? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, na parte que nós conversamos simplesmente de imunologia básica. Pegue aquele café, vamos prestar atenção, passe esse vídeo para aqueles seus colegas que às vezes estão em prova, a gente poder entender um pouco melhor da imunobásica. Qual a diferença entre esses tal de CDs, né? O que é CD4, CD8, CD25? A gente escuta tanto CD, né? Será que CD é sempre linfócito? Cresce sempre na infecção viral? É o que a gente viu no leucograma? Quem que apresenta para quem o quê? Então essa é a nossa sexta apresentação da Imuno em até 10 minutos. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, passe esse vídeo para aquele seu colega que às vezes tem alguma dificuldade em relação à imunologia básica, compartilha no grupo da turma. Pode ser que essa série de vídeos de até 10 minutos, bem rapidinho, ajude você a conseguir uma nota melhor, a conseguir entender melhor a imunologia básica dentro da sua área de saúde, qualquer ela que seja. Então vamos falar hoje dos linfócitos. Então, quantos são? A gente sabe que aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 11 o número de linfócitos, em torno de 2% é aquilo que a gente vê do leucograma, 65% estão nos órgãos. Suas funções são variadas e geram produtos variados. Tem inúmeros receptores antigênicos específicos, o que é diferente de outras células que não têm esses receptores antigênicos específicos. E a gente tem que entender, além desses receptores antigênicos específicos que eles têm, de onde eles vêm. Então, o B e o T vêm do mesmo lugar? Tecnicamente, eles vêm dos precursores linfóides comuns, que vêm da medula óssea. Depois o B, ele vem imaturo, através dessa medula óssea, direto para o sangue e para o sistema linfático. Assim como o T vem do timo. Por isso que o T é de thymus e o B de Bowell, em relação à medula óssea. O B vai ter essa relação direta com os órgãos linfóides secundários. O T naive e o B naive também estarão nos linfonodos, para você poder ficar ali esperando a apresentação de antígenos ao T e ao B. Falaremos mais em breve também em relação a naive. Quem são os T's? Os T's, a gente divide eles em linfócito T, CD4, CD8, regulador e NK. A gente também vai ter um vídeo no futuro bem próximo em relação a cada um deles, CD4, CD8, Treg, NK, para a gente poder explicar um pouquinho melhor. Mas vamos ver de forma geral. De forma geral, o CD4 é aquele que vai ser um grande general, aquele que vai ativar o B, aquele que também pode ser dividido posteriormente, quando ele deixa de ser naive e se transforma em maturo, em T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17. Então o CD4, por isso que o CD4 é tão importante em relação ao HIV, é aquela principal célula que a gente tenta dosar e ver a sua correlação. O CD4 é um grande coordenador de todo o sistema imunológico. O CD8 já é resposta em relação à parte intracelular específica, então contra bactérias e vírus, bactérias intracelulares e vírus. A célula T reguladora é aquela que freia o processo inflamatório, senão a gente teria uma inflamação direta e todo paciente faria sepse e a gente teria uma morte de qualquer tipo de inflamação. E a NK, como o próprio nome diz, natural killer, ela também é contra seres intracelulares, mas de forma inespecífica, diferente do CD8, que é de forma específica. O linfócito B. O linfócito B ele também é dividido em algumas partes, em alguns subgrupos, mas a grande função dele, e isso é importante vocês saberem, é a resposta humoral, é a produção de anticorpos. Então, quais são os anticorpos que o linfócito B produz e como que ele faz essa resposta? O linfócito B apresenta o antígeno, também recebe a resposta do antígeno, ele pode ser regulado pelo CD4 ou não. A gente também vai ter um vídeo mais para frente só para falar do linfócito B de cada um dos anticorpos. E aí a gente divide as imunoglobulinas IgA, IgE, IgD, IgM e IgG. Tá? IgA nas mucosas, IgE contra os eumintos, IgD principalmente receptores, IgM para resposta logo após a resposta aguda e IgG para uma resposta mais tardia e de memória. Ok? Então esses são os anticorpos divididos entre eles, entre seus grupos, isotipos e resposta ao linfócito B. O que a gente sabe é que a partir do momento que você tem um processo infeccioso, tem a entrada da infecção, a gente já conversou em células dendríticas, essa infecção, essa resposta vai ser encaminhada até o linfonodo. A partir do momento que ele é encaminhado ao linfonodo, vai ser apresentado a um linfócito T naive e a um linfócito B naive. O linfócito T naive vai se transformar em um linfócito T efetor. Esse T efetor vai estimular o B regularmente, e eles ficam se autoestimulando. E esse B vai começar a produzir anticorpos para poder combater a infecção, e o T vai para o local da infecção, vai começar a comandar as demais células para lutar contra aquela infecção específica.
Então, o T vai regular toda a resposta contra a infecção e o B vai produzir os anticorpos. Então, sem o esquema agora, célula dendrítica pega a bactéria, pega o vírus, pega o euminto, pega aquele antígeno, leva o linfonodo, do linfonodo ela apresenta o linfócito T e o linfócito B, o B reapresenta o linfócito T, então eles têm essa correlação para poder começar o estímulo e a produção de anticorpos. O T vai se diferenciar em TH1, TH2, TH17, né, porque esse T ele é um CD4, ele vai se diferenciar em TH1, TH2 ou TH17, dependendo de qual antígeno que aquela célula dendrítica pegou. Não é que a célula dendrítica pegou um vírus, vai ser TH1, se ela pegou um euminto, vai ser um TH2, se ela pegou, por exemplo, uma bactéria extracelular, um fungo, vai ser TH17, e assim por diante, para poder gerar resposta de CD4 específica. E aí esse CD4 vai passar a informação para o linfócito B, o B vai ser contrarregular em relação ao CD4, e o B vai começar a produzir anticorpos específicos. Então, se for um euminto, o B vai produzir uma IgE. Se for um vírus, o B vai produzir IgG, depois IgM, depois IgG. Se for uma bactéria celular, o B vai produzir IgM, depois IgG. Se for uma resposta em mucosa, ele também vai produzir IgA para se manter ali de forma específica a defesa. Então, isso há uma contrarregulação entre o B e o T, os dois grupos se conversam para poder produzir uma resposta tanto celular, que é a resposta do T, já que o linfócito CD4 vai comandar tudo, e a resposta humoral, que é a resposta do B, já que o B vai produzir anticorpos. Então, humor lembra anticorpos, e celular lembra a resposta do linfócito CD4 comandando tudo. Então, o CD4 é um grande comandante, ele vai comandar os soldados, comandar macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, assim por diante, para resposta específica, enquanto o B vai produzir anticorpos, vai produzir as imunoglobulinas. Então, um produz imunoglobulina e o outro vai comandando as outras células para a resposta imunológica, qualquer ela que seja. Pode ser contra vírus, pode ser contra bactéria, pode ser contra euminto, tanto faz o micro-organismo. A resposta sempre vai ser similar, mas cada uma delas com suas especificidades. O linfócito, no momento que ele está naive, né? O que é naive? É virgem, aquele que ainda não recebeu nenhuma informação. O T e o B são naives, né? No primeiro momento. Eles são imaturos, eles nunca tiveram contato com nenhum antígeno, eles são normalmente menores, seu diâmetro é de 8 a 10 micrômetros, são bem pequenininhos. A duração deles no linfonodo, esperando essa resposta, receber a resposta de algum antígeno, é de até 3 meses. O objetivo é sempre reconhecer esses antígenos, mas não reconhecer o próprio, não gerar autoimunidade. A IL-17 mantém os linfócitos T naive, enquanto o fator ativador de célula B mantém os linfócitos B naive. E existe uma proliferação homeostática. O que significa isso? Se você doar seus linfócitos, imediatamente seu corpo começa a responder e produzir novos linfócitos naivos para aquele local. Então, um doador de medula óssea, um doador de linfócitos, não fica sem linfócitos posteriormente. Logo, o corpo dele começa a produzir novamente. Quando esses linfócitos virem efetores, tanto T quanto B, eles aumentam de tamanho, porque eles ganham especificidade, então eles passam a ter quase 2 micrômetros de diâmetro, e eles vão se diferenciar nesse grupo que a gente já conversou, CD4, CD8 e B, sendo o CD4 se diferenciando no efetor TH1, TH2, TH17, ou até o Treg, que o Treg também é um tipo de CD4. O CD8, ele já é CD8, e o CD8 é a resposta contra vírus e bactérias intracelulares. Lembrando que o CD8, como ele é contra vírus e bactérias celulares, o CD4-TH1 manda nele, coordena a sua resposta para poder o CD8 catar de forma específica seres intracelulares. Então o CD4 é o grande general, é quem comanda a nossa resposta imunológica. O CD8 vai responder ao TH1, ele é citotóxico de forma específica, e o linfócito B, que quando ele é efetor a gente chama de plasmócito, vai produzir anticorpos. Então, independente do isotipo, ele vai produzir IgA, IgM, IgG ou IgE específica. A gente tem que também lembrar que os linfócitos eles têm uma certa quantidade ao longo da nossa vida. Nos primeiros anos a gente tem muito naive, até a gente ficar sendo exposto àqueles antígenos, e com o passar dos anos a gente vai ganhando memória. É por isso que os idosos têm mais células T de memória, e praticamente nada, cada vez menos, conforme o passar dos anos, de naive. Então tem pouca resposta imunológica a novos antígenos. Essas são as referências, para vocês poderem ler um pouquinho mais depois. O Abas e o Janoi, fico à disposição, qualquer coisa, só colocar nos comentários aí para a gente poder discutir novamente mais para frente. Abraço, gente, até a próxima.